O mesmo Deus que exalta é o mesmo Deus que abate. Hoje eu estarei falando da exaltação do rei Nabucodonosor e o seu abatimento. Não sai daí, porque Deus vai falar contigo. Pai, em nome de Jesus, eu oro, meu Senhor Deus, neste momento. Coloco a minha vida na palma das tuas mãos. Eu venho te pedir para que o Senhor continue falando ao nosso coração. Abençoe esta palavra, ó Deus, e que esta palavra tenha a direção certa. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Louva-te, Deus. A palavra de hoje se encontra aqui em Daniel capítulo 4, verso 10 ao versículo 17, que diz o seguinte: Louvado seja Deus. Eram assim as visões da minha cabeça, diz o rei Nabucodonosor. Na minha cama eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e foi vista até aos confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu futuro abundante, e havia nela sustento para todos, debaixo dela. Os animais do campo achavam sombra, e as aves dos céus faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo: Assim, derribai a árvore, cortai-lhe os ramos e sacudi as suas folhas. Espalhai o seu fruto e afugenta-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeia de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais da grama da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja-lhe dado o coração de animal, e passe sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os videntes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer, e até o mais baixo dos homens constitui sobre eles. Isto em sonho eu, o rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Betelsazar, dize-me a interpretação. Todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Louvado seja Deus. Meus queridos amigos e amigas, você que vai me ouvir, o rei Nabucodonosor, quando ele estava no auge da sua grandeza, do seu império, o Senhor o visitou, porque não tinha naquele coração temor a Deus e nem humildade. Ele reinava como se fosse um Deus, e ele conquistava tudo o que ele queria, porque o seu império se fortaleceu conforme a visão que Deus deu para ele. A visão que Deus deu para ele foi a visão do seu império. Mas depois Deus começou a mostrar que tudo aquilo que ele estava vendo agora estava sendo desmoronando diante dos olhos dele. E isso perturbou a alma dele ao ponto de ele perder o sono. Este homem, ele era cercado de adivinhos, de astrólogos e de todo tipo de pessoas para lhe auxiliar.
mas na hora que ele contou, na verdade ele não chegou a contar o sonho, porque o sonho foi arrebatado da mente dele. Então ele chamou todos os astrólogos, adivinhos, encantadores que estavam no seu palácio, que estava a seu serviço, para lhe trazer a interpretação do seu sonho. E aqueles homens, nenhum deles puderam lembrá-lo do sonho e da interpretação. Então ele ficou muito furioso e mandou e ordenou que todos eles fossem mortos em um só dia. Mas ali havia um homem, Daniel, servo do Deus vivo, que estava no seu reinado. E quando a notícia chegou a Daniel, Daniel disse: por que o rei se apressa tanto nesse dito de mandar matar todos os astrólogos e adivinhos? Deixa eu falar para você aqui. O homem de Deus, ele é sinal de livramento e salvação nos lugares onde Deus coloca ele. A salvação aqui, louvado seja Deus, dos astrólogos, versículo 7, ele diz assim, versículo 7, então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles. Então, esses homens, os astrólogos, os magos, os caldeus e os adivinhadores, que estavam a serviço do rei, todos eles seriam mortos pelo um edito do rei, porque eles não conseguiram revelar o sonho que o rei teve e dar a sua interpretação. Mas estava ali um homem de Deus, Daniel. E aonde tem um homem de Deus, é sinal de livramento, é sinal de salvação para a vida de muitos. E a vida desses homens foram poupadas, porque ali havia um homem de Deus no reinado do rei Nabucodonosor. Mas Deus, ele quis mostrar, não somente para o rei Nabucodonosor, que ele estava acima de todas as coisas, mas também quis mostrar para aqueles que lhe auxiliavam, que o espírito dele está acima de todas as coisas e que o seu poder é eterno e é incomparável. Então, quando o rei teve o sonho, ele ficou assombrado, perdeu-se o sonho. E assim como Deus deu o sonho para ele, confundiu os astrólogos, os caldeus, os magos, os adivinhos, mas Deus trouxe a interpretação por meio do seu servo Daniel. E como o Senhor deu a Daniel o sonho e a interpretação para o rei Nabucodonosor, assim esse sonho veio acontecer com o rei Nabucodonosor. E o rei Nabucodonosor saiu, teve que deixar o seu trono, foi pastar e comer capins como os animais, porque Deus deu a ele um coração como o coração de animais. Isso prova que Deus, ele está acima de todas as coisas. Deus está acima de todos os reis da terra. Tudo que está acontecendo agora, Deus está no controle. Nada está acontecendo sem a permissão de Deus. A Bíblia diz: não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Então tudo que está acontecendo com a permissão de Deus, porque em tudo que acontece neste mundo, Deus tem propósito para concretizar as suas profecias. Então, louvado seja Deus, este homem, Nabucodonosor, ele fala, louvado seja Deus, aqui na parte interessante no versículo 18, olha só, no versículo 18, vamos ler o versículo 18. Ele diz o seguinte: isso em sonho eu, o rei Nabucodonosor, vi tu, pois, Belsazar. Diz a interpretação: todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu pode, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Nabucodonosor reconheceu que em Daniel havia o Espírito do Deus Santo.
E quando o homem tem o Espírito do Deus Santo, aonde ele estiver, ele vai fazer a diferença. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Deus deu a chance para Nabucodonosor. Ele teve que perder a cadeira, o trono. Ele foi para o pasto comer capim, como se fosse um animal. Mas Deus deu uma chance para ele, de ele se arrepender, de ele reconhecer que somente Deus é o Senhor. E isso aconteceu. Agora, este homem, ele reconhece que Deus é o Senhor. E ele faz um decreto, dizendo que todo o seu reino tinha que adorar ao Deus de Daniel. Deus, ele quer contar com você no lugar onde ele te colocou. Deus, ele quer usar você para fazer a diferença. Deus quer nos usar para fazer a diferença. Agora observe agora a fala de Nabucodonosor. No versículo 1 ele diz, capítulo 4, verso 1 diz: Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e língua que moram em toda a terra, paz lhe seja multiplicado. Agora está um homem sanguinário, agora está ali agora abençoando o povo com a paz. Pareceu-me bem fazer conhecido os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderoso as suas maravilhas. O seu reino é um reino subeterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. E aí ele diz que teve um sonho. Agora ele já está contando aqui, exaltando a Deus, colocando Deus no seu lugar, no primeiro lugar, reconhecendo que Deus está acima de todos, que Deus era superior a ele e também àqueles que lhe auxiliavam, os astrólogos, os adivinhos, os magos, os caldeus. Então, diante do sonho que Deus deu para o rei Nabucodonosor, Deus se revelou para ele e para os seus astrólogos. E aquele homem pequeno que ali estava naquele reinado, que ninguém dava nada, foi por meio dele que Deus usou para revelar o sonho do rei e dar interpretação e trazer livramento para todas aquelas pessoas. E é isso que Deus ele quer fazer com você. Amém? Deus é aquele que abate, é aquele que levanta. O Senhor exalta e o Senhor abate. O exaltado Deus abate. E aquele que se humilha perante a face de Deus, reconhecendo que somente Deus é o Senhor, a esse Deus exaltará. Toma posse desta palavra, creia e glorifique o Pai eterno. Se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva agora, ative o sino em todos para receber mais mensagens como essa. Que Deus te abençoe.